Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão profunda. Hoje vamos fazer um bate-papo sobre inteligência emocional. Um tema que mexe com todo mundo, né? Com certeza. E, para começar, eu quero propor um rápido exercício de imaginação para quem está ouvindo a gente. Pense em uma vez em que estivemos no cinema, sabe? Assistindo aquele filme de terror ou de suspense, assim, extremamente tenso. Nossa, daqueles que a gente aperta o braço da poltrona. Exatamente isso. A narrativa na tela é tão envolvente, a trilha sonora lá no alto, os sustos são tão iminentes que nosso corpo reage de verdade. O coração dispara, a respiração fica curta. Fica. Os músculos ficam tensos e nós sentimos um medo que é muito real. A gente mergulha de forma tão absurda naquela tela que o nosso cérebro simplesmente esquece um detalhe fundamental. Que é o fato de estarmos num ambiente seguro. Exato. Nós estamos sentados numa poltrona confortável, totalmente seguros, comendo pipoca, sabe? Num ambiente todo controlado. E a gente esquece completamente disso na hora do susto. Pois bem, é exatamente isso que a nossa mente faz com as nossas emoções todos os dias, a cada minuto. É a mesma dinâmica sem tirar e impor. E a base da nossa reflexão de hoje parte justamente das ideias do clássico Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Mas nós vamos um pouco além da superfície dessa vez. A gente vai explorar os bastidores mesmo. Isso. O objetivo é trazer uma perspectiva bem transformadora sobre como a nossa mente opera e entender por que passamos tanto tempo acreditando que somos o filme de terror e não o espectador em segurança, entende? Essa analogia do cinema é simplesmente perfeita, porque ela é a porta de entrada para o que a gente precisa discutir hoje. O nosso grande objetivo aqui é tentar desvendar a mecânica exata daquele nosso sofrimento emocional do dia a dia, sabe? Aquele sofrimento crônico, né? Que não passa. Isso. E para chegar nessa raiz, a gente precisa compreender uma diferença que muitas vezes passa completamente batida na correria da vida adulta. E que diferença é essa? É a diferença entre os estados naturais do nosso ser, com S maiúsculo mesmo, e um mundo incrivelmente caótico e reativo das nossas emoções. Entendi. Existe uma confusão aí, né? Uma confusão crônica na maneira como nós operamos hoje em dia. A gente acaba misturando a nossa essência vital com aquelas reações temporárias que temos diante do estresse, ou de uma rejeição, ou do próprio medo. E é aí que o ciclo de sofrimento engata e não para mais. Exatamente. A gente cede o controle. Para dar forma a essa ideia mais abstrata, existe uma imagem mental do material que ajuda muito a visualizar essa dinâmica toda. É a metáfora do oceano. Nossa, essa metáfora é brilhante para explicar a mente. É muito boa. E, conectada a essa imagem, tem um conceito muito fascinante que precisamos destrinchar, que é chamado de corpo de dor. Sim, o famoso corpo de dor dá muito pano para manga. Dá mesmo. Então, como que essa estrutura de um oceano ajuda a gente a entender na prática como a nossa mente é dividida e como a gente se perde nisso? Então, pensa na estrutura física de um oceano gigantesco. Se a gente for até o fundo desse oceano, lá a quilômetros de profundidade, a gente encontra uma condição imutável. Lá embaixo a água mal se mexe, né? Exato. A água lá no fundo não se perturba. Existe uma paz inabalável, uma calma absoluta mesmo, uma serenidade bem silenciosa. Independente do que está acontecendo lá em cima. Perfeito. E esses elementos do fundo representam justamente os estados naturais do nosso ser, a nossa essência verdadeira que é intocada. Ou seja, não importa a tempestade, lá no fundo tem alegria e entusiasmo. Sempre. Agora, se a gente subir o olhar para a superfície desse mesmo oceano, o cenário é completamente diferente. Aí o bicho pega, né? Fica agitado. Fica muito agitado. Ali estão as ondas, e essas ondas representam as nossas emoções e as reações da nossa mente. E o tamanho dessas ondas depende unicamente do clima externo. Uma ventania já muda tudo. Sim. Uma brisa leve, tipo um comentário atravessado no trabalho, já cria uma marola de irritação. Agora, uma tempestade severa... Tipo, perder o emprego ou o fim de um casamento? Exatamente. Isso cria tsunamis de angústia, de desespero. E o grande drama da condição humana é que a gente passa a vida inteira nadando exclusivamente nessa superfície turbulenta.
A gente passa a acreditar cegamente que somos as ondas, né? E esquece da profundidade. Esquece completamente. Nós identificamos a nossa identidade inteira com esse sobe e desce das águas. É um desgaste absurdo. Muito. E quando essa identificação foca nas emoções negativas, é aí que a gente alimenta aquele conceito que você mencionou, o corpo de dor. Tá, mas explica melhor pra gente. O que é exatamente esse corpo de dor na prática? Ele não é uma coisa física, sabe? É mais como um campo de energia emocional. Ele é formado por todo aquele sofrimento antigo, aquelas coisas não resolvidas que a gente vai carregando. É tipo uma bagagem pesada que ganha vida própria. Isso. É como se fosse uma entidade separada vivendo dentro de nós. E adivinha do que esse corpo de dor se alimenta? De mais sofrimento. De mais dor, de mais drama, exatamente. Quando uma emoção negativa surge lá na superfície, o corpo de dor acorda e domina nossa mente racional. E aí ele sequestra a gente. Sequestra total. Ele faz isso para garantir que a gente continue irritado, triste ou ressentido. Ele prolonga a tempestade para continuar se alimentando dela. Nossa, deixa eu ver se eu amarro bem esse conceito, porque ele é muito profundo. O corpo de dor, então, é meio que aquela força invisível que faz a gente querer continuar discutindo quando uma briga de casal, sei lá, já perdeu o sentido lógico faz tempo. É o exemplo perfeito. A briga já perdeu o sentido, mas a pessoa não consegue parar. Ou quando a gente recebe um e-mail chato do chefe na sexta-feira e passa o final de semana inteiro remoendo aquilo no banho, no jantar. Exato. A gente simplesmente cede o volante para a tempestade e deixa ela dirigir a nossa vida. Então, voltando lá para a metáfora do cinema da introdução, é como se a pessoa pulasse da cadeira segura e entrasse na tela para tentar lutar com o monstro, né? Literalmente, ela acha que o monstro é real e que precisa lutar. Mas aí a pergunta que não quer calar é, do ponto de vista psicológico, por que a mente abandona a paz do oceano e insiste em acreditar nessa ilusão da superfície? A resposta para isso está em como nós desenvolvemos a nossa identidade. Porque em algum momento inicial da vida, ainda na infância, nós perdemos esse contato natural com a profundidade. A gente vai crescendo e vai se desconectando. Isso. E para compensar essa perda, o nosso cérebro precisou construir um falso eu. É o famoso ego. Ah, o ego, que a gente ouve tanto falar. Sim, e essa identidade falsa, ela é um mosaico feito inteiramente de coisas do mundo das formas. O nosso nome, o nosso cargo, o que os nossos pais pensavam da gente. O carro que a gente dirige, o saldo do banco, até as crenças políticas, né? Exatamente tudo que é externo. Só que tem um problema. Esse falso eu é extremamente frágil. Como ele não tem raízes sólidas lá no fundo do oceano, ele só existe na superfície. Fica vulnerável a qualquer marola. Muito. E para provar para si mesmo que ele existe, ele precisa de barulho. Ele se agarra desesperadamente a qualquer problema emocional. É como se ele dissesse, olha, eu tô sofrendo por causa disso, então eu sou real. Perfeito. Ele diz, olha, eu sou essa pessoa que foi ofendida hoje cedo. Eu existo. Sem esses conflitos, o falso eu corre o sério risco de desaparecer. Caramba! E isso obriga a gente a investigar uma relação de causa e efeito que é muito prática na nossa vida. Porque no fim das contas tudo se conecta. Porque, assim, a raiva por levar uma fechada no trânsito, a tristeza por receber uma crítica, ou a inveja de um amigo que teve sucesso. Tudo isso parece ter gatilhos muito diferentes no dia a dia, certo? Na superfície parecem coisas isoladas, com certeza. Mas explorando a fundo as dinâmicas da mente, dá para perceber que tem um denominador comum. A constatação é que todo esse leque de emoções dolorosas surge de um único ponto de origem. E esse ponto é a sensação interna de incompletude, aquela falta. Essa é a palavra incompletude. Essa é a chave de ouro para a gente compreender a mecânica por trás de todo o comportamento humano. Mas abrange todas as emoções mesmo? Todas as emoções destrutivas. Não importa o quão complexas elas pareçam, elas brotam dessa única semente. O falso eu opera sempre. Sempre.
a partir de um estado crônico de escassez. É aquele rádio tocando no fundo da cabeça dizendo que a gente não é bom o suficiente. Exato! A narrativa em loop é sempre eu não sou bastante, ou falta alguma coisa para eu me sentir seguro. E vamos dissecar como isso se manifesta na vida real. Sim, vamos pegar um exemplo prático, a inveja. O que acontece no cérebro com a inveja? A gente costuma pensar que a inveja é só a vontade de ter o que o outro tem, né? O senso comum diz que é isso. Ah, quero aquele carro. Mas é muito, muito mais visceral que isso. Por baixo da inveja, existe um pavor enorme de que o sucesso alheio seja uma prova da nossa própria insuficiência. Nossa, então não é sobre o outro, é sobre a nossa própria falha imaginária. Totalmente. O falso eu olha para a promoção daquele colega de trabalho e o alarme logo dispara. Ele pensa, se o fulano é mais, isso significa que eu sou menos. E a sobrevivência daquela identidade inventada fica ameaçada. Ameaçado de morte. E o mesmo acontece com a mágoa. Quando alguém faz uma crítica dura, a dor não vem só das palavras da pessoa. Vem de onde, então? A dor é o terror de perder importância e aquele respeito social que o falso eu usava como um escudo de proteção. A pessoa se sente diminuída. E para o ego, ser diminuído é inaceitável. Para uma identidade que é construída em cima de opiniões externas, ser diminuído é uma ameaça existencial. É como deixar de existir. Bom, eu preciso atuar como advogado do diabo aqui de novo, só para a gente testar essa ideia num cenário bem conturbado, que são os relacionamentos amorosos. Os relacionamentos sempre trazem isso à tona, de um jeito bem intenso. Demais. Vamos pegar o ciúme extremo. Sabe, quando a pessoa tem aquele ciúme incontrolável, aquela sensação de que o mundo vai acabar se o parceiro simplesmente olhar para o lado. É um sofrimento terrível para quem sente e para quem recebe. Pois é. E, segundo essa lógica da incompletude, quer dizer que o cerne desse sofrimento nunca é realmente o que a outra pessoa fez ou deixou de fazer. É puramente o falso eu em pânico com medo da escassez. Olha, eu sei que essa é uma verdade bem difícil de digerir. Sim, dói admitir isso. Mas a arquitetura do ciúme é exatamente essa. Quem delega a própria identidade para as mãos do falso eu vai viver obrigatoriamente com medo constante. Não tem como fugir. Não tem escapatória, porque é uma questão matemática, sabe? A segurança desse falso eu é construída em cima de bases super instáveis. Porque o amor do outro é externo, né? A gente não controla. Exato. O amor do outro, a fidelidade, o status numa empresa, tudo isso faz parte do mundo das formas. E é um mundo onde tudo é temporário. Tudo muda o tempo todo. E como essas fundações podem simplesmente sumir de um dia para o outro, a mente vive em alerta máximo. O ciúme possessivo não tem relação com o amor puro. O ciúme é o puro terror da incompletude. O cérebro faz um cálculo ali, ele entende que se tirar aquela peça específica, que é o parceiro amoroso, o castelo de cartas desmorona. E o vazio existencial volta com força total. Volta rasgando. Já uma pessoa que está verdadeiramente ancorada lá na paz do fundo do oceano, ela não é consumida por esse ciúme, porque a totalidade dela não depende de circunstâncias externas. Perfeito. Ela sabe, com toda a convicção, que ela já é inteira por natureza. Certo. Então o cenário está todo montado, né? A gente convive com essa escassez operando lá no pano de fundo, gerando medo, gerando ciúme, angústia. O tempo todo. E aí o alarme do cérebro dispara. Qual que é o nosso instinto imediato quando isso acontece? É tentar resolver o problema. A gente quer arrumar uma solução rápida. E aí nós convocamos a nossa ferramenta mais sofisticada para nos salvar, que é o raciocínio, a famosa voz na cabeça. E aí que mora o perigo. Essa voz entra elaborando 1000 justificativas. Planejando retaliações, discutindo sozinha enquanto a gente toma banho. Clássico, a briga imaginária no banho. E ela assume que a missão dela é eliminar esse desconforto, né? Só que aí, nesse exato ponto que a gente mergulha no maior paradoxo da inteligência emocional. É um paradoxo incrível e ele define muito da angústia da humanidade hoje. Porque, veja bem, nós temos um intelecto brilhante,
A mente analítica é uma máquina excelente para sobrevivência. Sim, para fazer cálculos, planejar coisas. Exato, se precisa construir uma ponte, se o orçamento da casa não fecha, a mente usa a lógica e resolve a equação lindamente. Mas na parte emocional a história é outra. O erro fatal é quando a gente tenta pegar essa mesma ferramenta, que é analítica, e tenta aplicar na resolução de uma dor psicológica. E por que isso não funciona de jeito nenhum? Porque a engrenagem do pensamento constante, essa identificação cega com a tagarelice, é o que está causando a dor. Nossa, então a mente causou o problema e quer resolver. Isso. O sofrimento emocional nasceu no minuto em que a gente passou a acreditar nessa voz que julga todo mundo, que cria cenários catastróficos. Que a maioria das vezes nem chega a acontecer, né? Quase nunca acontece. Então, o pensamento não é a cura da incompletude. O pensamento excessivo é o vírus. Esperar que a mente acalme, gerando mais pensamentos, é um baita erro de cálculo. É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina em cima. E aí a gente depara com aquela precisão do Albert Einstein, né? Que ele sintetiza esse erro de uma forma genial. A frase dele é impecável para explicar isso. Ele diz que os problemas da nossa vida não podem ser resolvidos no mesmo nível de consciência em que eles foram criados. E é exatamente essa a armadilha. O intelecto não tem autoridade para consertar as feridas geradas por ele mesmo. Isso me traz à mente uma analogia muito nítida. Imagina que alguém está caminhando desatento e, pum, cai num poço super fundo escuro. Dá até um aperto no peito só de imaginar. Pois é. E lá embaixo a pessoa está assustada, tateia o chão e encontra uma pá. E aí a mente lógica entra em ação e diz: excelente, eu tenho uma ferramenta, vou usar essa pá para cavar e sair daqui. Que é a conclusão lógica da mente, né? Usar a ferramenta. E aí quanto mais a pessoa se esforça, quanto mais ela pensa e rumina para tentar sair, mais terra ela tira, mais poeira levanta. E mais fundo o poço vai ficando. Essa imagem não poderia ser mais exata para explicar a ruminação. O movimento compulsivo com a pá é a tagarelice mental. Mas por que a gente não consegue simplesmente soltar essa pá? Lembra do ego, o falso eu que a gente falou agora há pouco? O instinto de sobrevivência dele é implacável. Ele sabe muito bem que a mente não consegue apertar o botão de desligar. E pior, ele morre de medo desse botão. Se a voz na cabeça parar de reclamar do trânsito de ontem, o que sobra? O que resta? O falso eu desaparece e você simplesmente volta para o fundo do oceano, para a paz. Só que a ilusão não quer sumir de jeito nenhum. Nem um pouco. Por isso, soltar a pá exige um salto maior. Exige subir de nível de consciência. É dar um passo atrás e se tornar a testemunha que só observa a mente falar, mas sem comprar a briga. Certo. Mas a mente é astuta, como a gente viu. Se ela não consegue resolver a dor no momento presente, batendo de frente com o problema, Ela já aciona um plano B na mesma hora. o plano de contingência. Ela nos arranca de dentro do problema de hoje e nos projeta lá para o futuro, prometendo que, lá na frente, a gente vai encontrar a salvação. E essa fuga para o futuro é o truque de mágica mais bem-sucedido que o cérebro humano já inventou. Sério? Como que ela opera essa negociação? A mente age como um vendedor super insistente. Ela fala baixinho. Concordo, sua vida hoje não tá legal, tá difícil, tá escasso. Mas continua cavando. Continua se esforçando porque o prêmio vem depois. Isso, a felicidade está garantida logo ali. Quando você comprar sua primeira casa. Ou quando o seu chefe finalmente te der aquela promoção que você merece. Entendi. A gente acaba terceirizando a paz para coisas que ainda nem aconteceram. Perfeito! A gente transforma o dia de hoje numa mera ferramenta. Numa sala de espera, chata, para chegar numa manhã glorioso. Que, vamos ser sinceros, nunca se estabiliza. E a gente entra naquela esteira ergométrica da vida contemporânea, né? Correndo atrás de uma cenoura presa num graveto na nossa frente. Ofegantes e exaustos o tempo inteiro. E o que acontece no exato segundo em que a gente consegue dar uma mordida na cenoura? Bate a meta, compra o carro, dá aquele pico de dopamina. Mas é a euforia mais rápida e volátil do mundo. Em questão de semanas ou às vezes dias, aquele cheirinho de carro novo não causa mais emoção nenhuma. O emprego dos sonhos vira só rotina? Vira só mais um boleto pago.
E o que volta? Aquela terrível e familiar sensação de vazio. E a mente não perde um milésimo de segundo para apontar de novo para o horizonte, né? Ela diz, eu me enganei, a salvação está na próxima meta. É um ciclo que não termina nunca. E essa insatisfação perpétua é basicamente o modelo de negócios do falso eu. É por isso que o falso eu foca tanto na importância do agora. Porque a única forma de quebrar esse ciclo é focar no presente, certo? Sim, o único lugar onde a libertação é real não fica num dia aleatório no calendário. Ela existe no exato milissegundo presente. Ancorar no silêncio entre os pensamentos é como voltar para o nosso estado de paz. Mas eu preciso colocar o pé no freio de novo e trazer uma dúvida super pragmática. Porque é aqui que muita gente escorrega na compreensão. Vamos lá, qual é a dúvida? Esse discurso poético de viva no presente soa muito bonito, mas e a vida real? E as contas para pagar? Se quem está ouvindo a gente simplesmente parar de projetar o futuro profissional e ignorar a agenda, não vira uma estagnação irresponsável? Essa distinção é crucial. É importantíssimo separar o planejamento prático dessa fuga psicológica doente. Não podemos confundir as duas coisas. Explica melhor essa divisão para a gente, então. Usar a mente para fazer uma planilha de vendas, ou organizar o orçamento do mês, ou mapear as próximas férias, isso é usar a função nobre e saudável do nosso intelecto. Ou seja, a mente como uma ferramenta útil. Exato. O intelecto a serviço da vida prática. O problema e o adoecimento só começam quando o amanhã deixa de ser estratégia e vira uma necessidade emocional de sobrevivência. Necessidade emocional para o ego se sentir validado. Sim, a diferença é sutil, mas ela muda toda a sua experiência de vida. Um planejamento saudável é tipo, tenho que aumentar as vendas em 30% até o fim do ano. Vou trabalhar nisso agora, mas a minha paz hoje não depende disso. Eu faço a planilha hoje, mas meu valor não está preso no resultado de dezembro. Exatamente. Já a fuga psicológica é quando você acorda odiando o dia de hoje, dizendo para si mesmo que sua vida só vai ser boa e você só vai ter valor quando chegar no resultado lá na frente. A pessoa carrega o dia como um fardo insuportável. E como a gente viu, quando o alívio chegar, ele dura 5 minutos e some. Resultados externos são ótimos, mas a satisfação real só existe se a motivação vier da paz do presente. Incrível, porque isso redefine o próprio conceito de buscar a felicidade, né? Vira o jogo de cabeça para baixo. Totalmente. Fazendo um grande apanhado da nossa conversa aqui, a essência da inteligência emocional, vista sob essa lente bem profunda, não é criar uma armadura para o ambiente de trabalho. Não é fingir que não está sentindo nada. Não é engolir sapo, sorrir e contar até 10 para não explodir. Isso é só enfeitar a marola da superfície. Exatamente. É uma maquiagem. A verdadeira maestria emocional exige coragem para mergulhar. Exige que a gente consiga observar as ondas gigantes de medo sem dar a elas uma identidade real. É reaprender a ancorar na tranquilidade do fundo do nosso oceano. Porque tudo que a gente acumula aqui fora nunca vai tampar o buraco de dentro. A escassez é só um truque da mente presa no amanhã ou no trauma de ontem. E a lucidez e a conexão com o que acontece agora, no exato milissegundo presente, é o único antídoto eficaz contra isso tudo. É o processo de cortar a energia que alimenta o pânico. Quando a gente para de dar palco para os medos do falso eu, eles simplesmente murcham. E o momento presente vira o nosso refúgio. É um trabalho diário de desapegar dessas velhas vozes, né? Bom, nós agradecemos imensamente a companhia da pessoa que está nos ouvindo e dedicou seu tempo a esta reflexão tão essencial. Foi um mergulho tanto hoje, viu? Foi sim. Analisar os bastidores muitas vezes não questionados do comportamento humano é sempre um grande privilégio. E, para fechar nossa reflexão com chave de ouro, não vamos entregar uma resposta pronta, mas sim uma provocação mental. Eu adoro essas provocações no final. É algo para quem acompanha a gente refletir no trânsito ou no silêncio antes de dormir. Se aquela voz incessante e compulsiva dentro da mente, de repente, parasse completamente. Agora mesmo, de criticar o que você fez no passado e de cobrar o que falta no futuro. O que exatamente restaria para ser descoberto no espaço silencioso deste momento atual? Essa é a grande jornada, não é?
Uma provocação maravilhosa que a gente não deve tentar responder com a lógica, mas só vivenciar com curiosidade. Quando o barulho para de verdade, o que sobra é inestimável. Perfeito. Encerramos a nossa exploração de hoje por aqui. Que essas provocações abram um clarão de como nos relacionamos com as nossas lutas internas, diárias. Sem julgar as próprias ondas. Sem julgar as ondas. Até a nossa próxima imersão profunda.